paz do Senhor Jesus esteja convosco, esteja no teu lar, preciosa Ezé, mulher do original de Deus. Nós estamos estudando, trabalhando aí o tema Curando as Feridas Emocionais. No nosso encontro anterior, conseguimos identificar quais são, né, essas rejeições, além de falar quais são as causas e consequências que geram essa rejeição. E hoje nós vamos falar sobre muros e padrões de proteção contra a rejeição. Mas antes disso, nós iremos dar uma pincelada sobre a percepção, a rejeição e a percepção. Para iniciarmos isso, sejam muito bem-vindas. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas e através de nós. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço e te louvo, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos cura. Obrigado, Pai, pela vida de cada exército, de cada pessoa que adentrou nesta sala, cada pessoa que irá assistir depois, que elas sejam alcançadas pelo teu amor, que elas possam entender, compreender quais são os muros que elas têm levantado em suas vidas, quais são esses padrões de proteção que muitos de nós temos levantado nas nossas vidas para tentar combater a rejeição. Mas o Senhor não nos rejeita, o Senhor não nos fez para sermos rejeitados, o Senhor nos ama. Que cada uma de nós possamos entender que somos aceitas no amado, nós somos aceitas em Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo sacrifício de Cristo, obrigado pela vida de cada uma que nos acompanha, que aqui já chegou, ou que está nos assistindo, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela vida delas, pela vida das suas famílias. Esteja nosso meio, trabalhando e tratando nos nossos corações, blindando as nossas emoções e curando as nossas feridas emocionais, Pai. Assim eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra, então, para a irmã Nívia, que estará falando sobre rejeição e percepção. A paz do Senhor Jesus, precioso também, né? Nós falamos no nosso último encontro sobre o que é a rejeição e a cruz, a rejeição e a salvação, quais são as causas da rejeição e as suas consequências, e ficamos aí de fechar essa parte da percepção, de pessoas que podem ter raiz de rejeição, como é que é a percepção dessa pessoa. Então, primeiramente, o conceito de percepção, né, é a consciência de alguma coisa ou pessoa, impressão ou intuição sobre alguma situação. Então, por exemplo, você olha para alguém e você tira suas conclusões. Você olha para o rosto daquela pessoa, você avalia aquela pessoa e você fala, aquela pessoa ela não está bem. Então, nossa, aquela pessoa ela está muito bem. É a sua impressão, é a sua percepção em relação àquela situação, né? Então, é bem interessante que esse livro traz essa parte, porque muitas vezes a gente acha que nós somos a dona da verdade, que aquela situação, a forma que a gente está enxergando é a forma certa. É como a pessoa recebe e analisa as situações em sua mente e sentimentos e tira suas conclusões. No entanto, né, se você tem uma raiz de rejeição em sua vida, provavelmente você aprendeu ao longo da sua vida a responder a essas situações, a ter conclusões a respeito das situações de uma forma que pode ser a forma que não é a que Deus planejou para você. Pois terá uma ótica diferente, suas lentes poderão estar embaçadas pela dor e pelo sofrimento de abandono e pela privação emocional que talvez você tenha passado para, como a gente já viu na nossa última conversa, para que tenha ficado essa raiz de rejeição. E aí a gente traz o versículo, né, que diz, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis.
antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Está em Tito, capítulo 1, versículo 15. Que aí vem colocando que a nossa mente ela pode ser contaminada, como a gente tem comentado aqui no Ministério Exé, que nós vivemos numa sociedade, como Isaías disse, Senhor, sabe, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, né? E nós vivemos também no meio dessa sociedade, e isso a gente acaba aderindo muitas culturas que na realidade são das trevas. Então, se a gente tem uma raiz de rejeição, e a gente já viu no último assunto, que é uma semente que torna uma planta que vai crescendo, uma árvore, as suas raízes vão crescendo e dá um fruto. Então, quem tem raiz de rejeição vai ter um fruto estragado no final. Então, é por isso que é importante a gente avaliar a nossa consciência. E no nosso último encontro, nós falamos de um exemplo só, que foi o exemplo da funcionária da Joyce, né, da escritora do livro. Nós estamos trabalhando com o livro A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer. E ela dá um exemplo no capítulo 3, que fala sobre a percepção, da sua funcionária, que ela queria ter mais atenção dela, num evento específico, a Joyce não a viu, e ela ficou muito triste, magoada, e em um momento de oração, né, com o Senhor foi conversando com a Joyce sobre isso, e na realidade, ele não permitiu que a Joyce a visse, porque essa funcionária, precisava enxergar que ela não precisava da atenção das pessoas para ela se sentir valorizada, né? E quando a gente tenta, por exemplo, ao tentarmos dar qualquer coisa para esse tipo de pessoa, ou quando alguém tenta satisfazer essa nossa vontade, a gente acha que a gente precisa de atenção de alguém para se sentir valorizado. E quando essa pessoa, vou usar uma palavra que é até forte aqui, né? Por pena ou por comoção, dá a atenção que você acha que você precisa, a gente pode estar mantendo, ou pode se estar mantendo presa a esses problemas. Porque ela vai estar, se ela pensa que ela precisa daquela atenção, ela está sempre recebendo atenção, ela acha que aquela é a solução do seu problema. Com o objetivo de ser livre, devemos deixar que Deus tire os nossos apoios, os nossos aios, as nossas muletas. Aquilo que a gente acha que a gente precisa excepcionalmente muito, muito para ser feliz, na realidade, muitas vezes é um aio, né? É uma muleta. E isso pode né, nos fazer, ou fazer aquela pessoa que tem a raiz de rejeição, sentir-se muito insegura e desconfortável por um tempo. Mas é necessário passar por essa cura. É necessário acontecer isso. O que foi que aconteceu com esse exemplo aí dessa funcionária da Joyce? Um outro exemplo que eu vou passar aqui para vocês sobre percepção, né, para a gente ver desses exemplos e se avaliando. Vamos supor, você chega em um lugar, entra em um lugar e não recebe atenção de ninguém, como você gostaria, de repente, né? Parece que você não chegou, parece que não chamou a atenção de ninguém. Então, na sua mente, na sua cabeça, você assume que todas aquelas pessoas naquele lugar não gostam de você, não te valorizam, e a tua vontade é ir embora daquele lugar. Essa é a tua percepção. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes as pessoas estão focadas em uma determinada atividade, ou exatamente naquele momento que você entrou, alguém teve que fazer alguma coisa, mas a pessoa que tem raiz de rejeição, ela vai pensar isso. Ninguém gosta de mim aqui porque ninguém me deu a atenção, né? Outro caso, alguém está atrasado e passa por você correndo, se te cumprimenta assim, malemar, né, vamos dizer assim, rápido, te dá um aceno, aí o que você pensa? Nossa, essa pessoa foi embora só porque eu cheguei, né? Então, isso daí são frutos de pensamento, uma mente contaminada, né? Não deixe que a maneira como as outras pessoas o tratam, né, determine o seu valor. Então, por exemplo, se alguém não fala contigo quando você chega no ambiente, ou alguém sai quando você chega no ambiente,
Aquela atitude daquela pessoa não tem nada a ver com o teu valor. A gente já viu no encontro passado que o nosso valor ele está relacionado com nós sermos queridas e amáveis, né, e aceitáveis no amado, né, que é Jesus Cristo. Está na nossa essência, está na nossa imagem e semelhança com Cristo, está sobre o amor de Deus nas nossas vidas, porque nós fomos criados. Então, não deixe que essas situações elas venham fazer com que determine o seu valor. Se outras pessoas não pensam assim, o que você é valorizada, aí o problema não é seu, aí é sobre ela que ela está falando. Se alguém não te valoriza, esse sentimento está nela, não em você. E você tem que estar o sentimento de valorização, que você tem valor, que você é amado. Quando nós falamos na passada que a rejeição não tem mais poder sobre nós, é justamente isso. Mesmo que a pessoa, né, aconteça isso até propositadamente, mas está falando sobre ela, não sobre você. Devemos deixar que Deus remova as percepções erradas que cobrem nosso pensamento e substituí-las por percepções corretas e divinas a respeito de nós mesmos e dos outros. Muitos chamam isso de crenças limitantes. Você tem uma crença limitante que não deixa você acreditar que as pessoas te amam, que as pessoas te valorizam, que você é valorizada, que você é amada. Então, que o Senhor ele retire essas percepções erradas da nossa mente. Um outro exemplo é o exemplo do casal, que no caso é da Joyce e do David. Ele ia sair, ele ia jogar golfe, e era uma noite muito fria. Então, ela estava sensibilizada com aquilo, e ela estava no escritório, e ela estava orando, e começou a chorar, e ela estava bem sensível. E ele entrou no escritório, perguntou se estava tudo bem. Ela falou assim, não estou preparada para falar sobre isso nesse momento. Aí ele falou, tá, tudo bem. Então, ele foi, se arrumou. E quando ele estava saindo, ela falou, agora eu quero falar sobre o que você me encontrou chorando lá no escritório. E aí ele falou que ele estava atrasado, que ela poderia ser mais rápida possível. Dá para você ser mais rápido? Porque ele queria ir para o golfe, né, jogar golfe, e ele já estava atrasado. E aí ela se sentiu magoada pelo aquilo que ele falou, porque, poxa, ele está querendo, tipo, não está me valorizando o que eu quero falar, não está valorizando meu sentimento, ele está saindo tipo, correndo, né, para ir para o golfe, não está me valorizando. Aí ela falou, não, então tudo bem, não tem problema, não é nada de importante. Aí ele falou, então tá, foi embora, lá pro golfe. Só que, na verdade, ela ficou magoada, né, com aquilo. E o que Deus mostrou para ela conversando com o marido dela sobre isso, né, o Senhor foi tratando com ela, então ela resolveu conversar com o esposo. Ele falou, nossa, Joyce, eu nem imaginava que o problema era com você, eu achava que você estava orando, intercedendo por alguém, e você iria só me falar alguma coisa, né, relacionada a isso. Então, isso você poderia me falar em qualquer momento. Eu jamais imaginei que era você que estava com problema. E aí ele disse assim, por que você não me falou, simplesmente não me falou, olha, eu gostaria que você fizesse algo junto comigo hoje, está muito frio, está uma noite assim, estou me sentindo assim, então eu gostaria de sua companhia. Ele falando para ela, né? E você veja que ela imaginou um monte de coisa que ele não considerava, que ele não amava, que ele era muito frio, que ele era muito isso e aquilo, e foi se magoando. Né? Então, o que Deus mostra aí nessa situação é que muitas vezes a gente nem é racional quando a gente tem a raiz de rejeição nas nossas percepções. O que ela percebe é que não era a verdade, o que ela viu não era a verdade, né? Que a percepção dela não estava condizente com a verdade. Ela percebeu que David não era alguém frio, não era alguém pessoal, descuidado e nem egoísta. Como naquele momento ela sentiu tudo isso. Mas ele nem mesmo sabia que ela estava com problema. As raízes da rejeição mudam a forma de ver as situações. Sua percepção é como você vê as coisas. Algumas vezes você sofre muito simplesmente por causa até de uma imaginação fértil. Né? Não tem aquela questão do medo? Você viu uma árvore mexendo ali, uma sombra da árvore, já vê, nossa, é algo, um monstro, né? Quando a gente é criança. Então, a percepção muitas vezes usa a nossa imaginação fértil para
pensar em um monte de coisa, e como é uma raiz de fruto podre, só vai pensar coisas ruins, coisas negativas sobre a situação e sobre as pessoas. Também tem uma outra questão para a gente verificar se a gente não tem uma percepção de manipulação e controle da situação. Algumas vezes, por exemplo, ela cita aqui a questão de você querer sempre ter a razão. Você não gosta de ser confrontada. Quem tem raiz de rejeição não gosta de ser confrontada. Você tem uma ideia, você acha que aquela ideia é a melhor e você vai até o final com ela. E não gosta de ouvir aquela palavra que diz, não concordo com você. E o que aconteceu no casamento dela? Ela era tão assim que o marido dela começou a não querer mais conversar com ela. Porque ele disse assim, olha, não é uma conversa, é um monólogo. Você fala, 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 e você quer que eu fale apenas, tá bom, querida, é isso mesmo. Quando eu não falo, desencadeia uma discussão. Então, ele desistiu de conversar com ela. E isso é uma percepção de manipulação e controle. Quando ela vê que está saindo do controle, ela vai partir por alguma ação, às vezes de violência, ou às vezes de falta de inteligência emocional, ou às vezes de chantagem emocional. Então, isso é bem interessante a gente avaliar a nossa percepção. Pessoas com raiz de rejeição geralmente não podem ser confrontadas. E já que muito, né, do nosso valor próprio depende da realização de algumas coisas, principalmente quem tem raiz de rejeição, por isso, quem não assistiu, assiste lá a primeira parte sobre rejeição, que vai falar muito sobre isso. Pessoas com raiz de rejeição, elas se sacrificam muito para ver se elas conseguem se sentir aceita e valorizada, né? E aí, se alguém diz que aquilo que você fez não foi legal, pronto, acabou o mundo, desabou o mundo, né? E aí você já se sente a última pessoa desvalorizada, desamada, não foi considerada e sente que é um ataque pessoal. E as escrituras nos dizem que o grande sinal de maturidade e habilidade é a capacidade de você aceitar correção. Deus nos dá outras pessoas em nossas vidas para que nós venhamos ter perspectivas diferentes da nossa, porque precisamos um dos outros. E a Bíblia fala que ferro é que afia ferro. Então, são pessoas que nos desafiam e nos levam para frente para melhorar mais e mais. Então, o lembrete aí, gente, sobre a percepção é justamente isso, aqui finalizando, que lembre-se sempre de checar sua percepção quando você se sentir rejeitado. Apenas porque você se sente rejeitado ou percebe rejeição em uma situação, não significa que realmente isso está acontecendo, tá bom? Então, essa parte que eu quero deixar sobre percepção, espero que tenha ajudado aí você e que a gente possa mudar cada vez mais, né, em oração, pedindo para que o Senhor realmente remova toda a contaminação, a mente contaminada, né? Que venhamos realmente viver uma vida de paz com as outras pessoas. Obrigada, gente. Deus abençoe. Conseguimos, então, agora entender quais são as percepções da rejeição. Continuando aqui, vamos entender os muros que nós criamos. Quais são esses muros de proteção? A dor da rejeição emocional, ela é um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode sentir. Costumamos nos esforçar mais arduamente para evitar a dor emocional do que a dor física. Isso é uma realidade. Portanto, acabamos por construir alguns sistemas de defesas elaborados para proteger as nossas emoções da dor da rejeição. Construímos muitos sistemas, esses muros são autoconstruídos como sistema de defesa, para nos proteger. Quer dizer, achamos que estamos nos protegendo. Colocamos, então, este muro invisível, aqui eu coloquei como se fossem pessoas dentro da cápsula, né? Estão protegidas, são muros construídos como sistemas de defesa, nós colocamos esse muro invisível. Ninguém vê, mas nós sabemos que tem esse muro para que não sejamos machucados novamente. Esse muro, ele é real. E qualquer um que possa ser capaz de nos ferir,
vai ter esse bloqueio que nós mesmos colocamos, né? Interessante que quando a autora fala sobre esses muros de proteção que nós levantamos, ela explica, né, algumas situações em que ela passou por isso. É por isso que ela escreve o livro, de uma vivência mesmo dela. Satanás, inimigo das nossas almas, ele trabalha de formas diferentes para roubar. Ele tenta roubar a nossa liberdade e a nossa alegria. Por que ele faz isso? Porque a liberdade com a alegria, elas vão andar juntas. Se você não se sente livre, você não se sente alegre. Se Satanás rouba a sua liberdade, ele rouba, sim, a sua alegria. Você terminará, né, a sua vida vivendo dentro de uma caixa ou dentro de uma cápsula como essa aqui. Sempre tentando fazer o que pensa ser aceitável para todos. Aquela necessidade de aprovação dos outros, que a Nívia já até falou aqui. Algumas são crenças limitantes que nos limita a ir para o próximo nível, a ter contato com as pessoas. E você acaba vivendo dentro dessa caixa, dentro dessa bolha, né? desse muro que você mesmo construiu, tentando ser aceito por todos. Mas, com essa percepção, nós acabamos não sendo dirigidos pelo Espírito Santo, que habita dentro de nós. Nós tentamos calar o Espírito Santo que habita dentro de nós, porque construímos esses muros que nos impedem de ter contato com as outras pessoas. Lembre-se que esse muro ele não é visível, ele é invisível, mas ele é real. Por que isso? Porque a rejeição, o significado dela nada mais é que ser descartado, você se sente desprezado, alguém que não tem valor. Na verdade, quando a pessoa se sente excluída, tá? Ela se sente excluída, e aí é como se ela ouvisse essas palavrinhas, né, que ficam zumbindo nos nossos ouvidos. Eu não quero você, você não tem valor, você não é o que eu quero, você não é o certo. O que acontece para uma pessoa nessa situação é muito doloroso. Deus, ele não nos criou para sermos rejeitados. Tá vendo essa figura que eu coloquei aqui? Essa jovem, a impressão que tem é que ela está sendo rejeitada por aquelas duas. Mas talvez a percepção dela esteja equivocada. Talvez as duas estejam conversando alguma coisa que não tem nada a ver com ela. Se excluiu, né, do meio da conversa, ela está se sentindo rejeitada. Deus, ele não nos criou para sermos rejeitados, ele nos criou para sermos aceitos, amados e apreciados. Não há nada na natureza que nos foi dada por Deus que possa conformar-se com o fato de ser rejeitado. Por quê? Porque Deus nos diz que nós somos aceitos no amado. Tudo, toda a rejeição, tudo que nós passamos, Jesus passou. Ele foi rejeitado no nosso lugar para que nós não viéssemos nos sentir rejeitados. Então, coloque na sua cabeça, quando vir esses pensamentos, você não tem valor, você não serve, você já foi aceita em Cristo. Nós fomos aceitas em Cristo. Isso está lá em Efésios 1:6. Nunca precisamos nos preocupar se somos aceitos ou não por Deus. Se nós crermos em Jesus Cristo e o recebemos como nosso Salvador, há sempre uma pessoa que nunca nos rejeitará. Ele nunca nos rejeitará, ele nunca nos deixa só. Ele sempre está conosco. Ele não exige que nós venhamos nos ajustar ou nos tornemos perfeitos. Não, eu só vou te amar se você for perfeito, se você se ajustar ao meu padrão. Ele não vai nos rejeitar se não formos perfeitos. Ele continua nos amando. Há cura simplesmente em saber que Jesus nos oferece o amor incondicional. E esse amor nós devemos deixar fazer parte de todo o nosso ser. Nós falamos outrora nos estudos anteriores sobre blindando as emoções, tratando sobre o amor,
como um alicerce, o amor incondicional com relação aos filhos, com relação a todas as pessoas. Que nós não venhamos amar as pessoas esperando algo em troca, mas amá-las incondicionalmente. E é dessa forma que Deus nos ama. Jesus, ele nos oferece o amor incondicional. Minha filha, não é porque você fez errado, não é porque você não se sente amada, eu te amo. Eu te amo. É isso que nós temos que colocar nas nossas mentes, sabe? Mudar a nossa percepção, limpar as nossas lentes dos nossos olhos, da nossa limpar esse padrão que nós temos criado, esses muros que temos levantado nas nossas vidas. A rejeição, ela atinge a todas as pessoas. Ai, você pode estar pensando, não, mas eu nunca me senti rejeitado. A Joyce diz que a rejeição, ela atinge todos, a todos. Não cremos que haja alguém em algum lugar que não tenha sido atacado pelo diabo, porque é uma das armas que ele usa por meio da rejeição. A Nívia já até trouxe alguns exemplos aqui, que a pessoa está ali, já aconteceu com muitas de nós, eu acredito, porque comigo já aconteceu, de entrar num ambiente e dar a impressão que a pessoa saiu porque você chegou, não tem nada a ver, agora eu entendo assim, né, mas na época também, nossa, a pessoa saiu porque eu cheguei, a pessoa não gosta de mim, e tantas outras coisas que a gente vai aceitando na nossa mente, né. Pode ser que você seja, assim, um afortunado, que teve pais que te instruíram, que te amaram de forma incondicional e te explicaram a palavra, vivendo ali a palavra no seu lar, em forma de harmonia, paz, e você não teve a raiz da rejeição, essa rejeição tão latente na sua vida. Mas, de alguma forma, você passou por isso, ou passa por isso. Com esse tipo de, por exemplo, se uma pessoa tem uma personalidade que não seja extremamente sensível, se ela é capaz de lançar os seus cuidados ao Senhor e ignorar as coisas facilmente, isso também é uma vantagem na sua vida. São raríssimas pessoas que conseguem isso. Com esse tipo de comportamento, os ataques da rejeição do diabo podem tê-lo ferido menos severamente do que em outras pessoas. E agora nós vamos falar sobre a rejeição por herança. Existe isso? Existe. A maioria das pessoas foi criada por pais que, embora fizessem o melhor que sabiam, já tinham uma raiz de rejeição na sua própria vida. Os meus pais vieram de uma linhagem em que eles se sentiram rejeitados. E aí eles multiplicam isso nos filhos. Porque eles não sabiam outra coisa a não ser passar isso para seus filhos. É como se fosse um jogo de dominó, né? É uma peça passando para outra e assim você viu ali todo aquele emaranhado. A maioria das pessoas nem sabe como separar aquilo que alguém é daquilo que ela faz. E a Joyce cita um exemplo, por exemplo, né? Ela cita um exemplo de uma criança que derruba o leite e a mãe vai e fala: "Ô, menino ruim, você é ruim, ô, menina ruim", e a criança cresce achando que tudo que ela faz é ruim, que ela é uma pessoa ruim. Já aconteceu, há uns anos atrás, em uma situação em que estava com algumas crianças ali, algumas mães, e a mãe foi corrigir a criança, porque a criança derrubou suco de uva, né? Suco de uva na roupa. E a mãe ficou brava e disse que a menina era desastrada. Aí aquela criança, isso alguns anos atrás, essa criança ela tinha na época 10 anos, ela cresceu. Hoje ela é uma adolescente de 18 anos. Já fazem 8 anos isso. Aí ela acha que ela é desastrada, porque ela ouviu da mãe dela, na verdade, que eu acho que aquilo foi se acumulando, que tudo que ela fazia, a mãe dela fazia, você é desastrada, essa jovem, hoje, ela, ela faz alguma coisa e fala assim, nossa, eu sou um desastre, porque isso foi incutido na mente dela. Então, nós como pais, de novo, nós como pais precisamos saber como passar para os nossos filhos essa mensagem. Não é porque nós somos rejeitados que vamos rejeitar e passar essa raiz de rejeição para os nossos filhos. Não é o que a criança é. Ela não é o que ela faz. Entende? Ela não é o que ela faz.
Você precisa, se seu filho aprontou, fez alguma arte, é você chegar, falar para ele assim, olha, você é uma boa pessoa, você é inteligente, você é abençoado, mas essa sua atitude, a atitude da criança naquele momento não foi o ideal. A maioria das pessoas nem sabe como separar aquilo que alguém é. Nós somos o quê? Somos aceitos no amado, escolhidos, filhos amados de Deus, certo? Sacerdócio santo, nação santa, povo exclusivo e escolhido por Deus. Daquilo que a pessoa faz. Nós estamos em busca da perfeição. Não somos perfeitos, porque perfeito é só Jesus Cristo. E nós queremos que tudo saia perfeito. O perfeccionismo é incutido em várias situações da nossa vida. Não, fulano de tal errou, não aceito mais, porque a pessoa é aquilo que ela fez. Não. Vamos desmistificar isso, né? Separar aquilo que alguém é do que ela faz. Vamos entender a parte de Deus e a nossa parte. Tem a parte de Deus e a nossa parte? Tem. Aqui na figura, eu apresento para vocês uma jovem que está com uma máscara. Essa máscara parece que ela está feliz, mas deduz que ela não esteja feliz. É somente uma foto que ela coloca ali para disfarçar. A nossa irmã que vem em seguida, ela vai falar sobre isso, sobre os padrões de proteção que nós criamos contra a rejeição. E agora entender a parte de Deus e a parte nossa é quando estamos ocupados tentando mudar alguém. Já tentou mudar alguém? Eu já tentei. E não deu certo. Não deu certo. Por isso que eu me uni, mais as minhas 6 amigas, né, que iniciaram o Ministério Exer. Quando nós começamos, a minha percepção era, vou mudar fulano, mas o Espírito Santo, ele trabalha de forma diferente, ele fala, não vou mudar o fulano, eu vou te mudar primeiro, a transformação começa em nós, né? A transformação começa em nós, mas não é porque nós nos esforçamos ali para mudar, mas deixamos a atuação do Espírito Santo trabalhar, transformar e mudar o que for necessário em nós. Quando nós estamos ocupados tentando mudar alguém, seja os nossos amigos, seja a nossa família, ou até mesmo nós mesmos, Deus ele não pode operar. Por quê? Nós criamos um muro. Um muro de proteção que até impede Deus agir nas nossas vidas. Deus, ele trabalha por meio da fé. Lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que nós tenhamos fé, né? E fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ele trabalha por meio da fé. Você crê que Deus pode transformar a sua vida? A fé é que vai fazer com que essa mudança aconteça em ti. O que significa o quê? Trabalhar, quando Deus trabalha por meio da fé, significa que nós temos a dependência total dele. É total. Por quê? Porque Deus não trabalha na carne. O que significa independência? Nós queremos ser independentes. Não, eu sou independente, não dependo de ninguém. Eu consigo todas as coisas, no esforço do meu braço, eu conquisto as coisas, e vai deixando Deus de lado. E aí, quando surge uma situação, nossa, fulano de tal me rejeitou, me trocou, me deixou de lado, não faço parte disso. Porque você está ali na independência de Deus. Deus, ele não se envolverá numa situação até que tiremos as nossas mãos e lhe entregamos total a situação. Você já percebeu isso? Está orando, Senhor, resolva uma situação para mim. Senhor, tu sabes o que eu estou passando no meu trabalho, na faculdade, o Senhor sabe o que eu estou passando na minha família, tal. Você entrega. Só que ele só vai operar no momento em que você tirar totalmente as suas mãos e falar assim, Senhor, está nas tuas mãos, eu entrego totalmente os meus filhos, entrego totalmente o meu esposo, entrego-me totalmente a ti. Faça o teu querer, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, faça em minha vida. Porque os teus planos, Pai, não são os meus planos. Podemos fazer planos? Podemos fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor.
E quantos de nós fazemos planos e não consultamos o Senhor? E aí batemos com a cara na parede, né? Usamos esse termo, batemos com a cara na parede ou com a cara na porta e falamos assim, nossa, não deu certo. Sim, porque você tinha um plano, mas você não consultou o Senhor. Não colocou diante do Senhor, Senhor, aqui estão os meus planos, mas eu sei que eu faço planos, mas a resposta final vem do Senhor. O que o Senhor tem para mim hoje, o que o Senhor tem para mim daqui para frente, é você colocar diante do Senhor. Você ficará imensamente frustrado até aprender que não deve tentar fazer a obra do Espírito Santo. Qual que é a obra do Espírito Santo? Convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. E aí a gente quer incutir na outra pessoa. Não, essa pessoa tem que se converter, essa pessoa tem que acreditar e crer em Jesus. Sim, mas a obra quem faz é o Espírito Santo, não você. E aí você fica lá desmotivada, triste, porque não conseguiu o que queria. Você não consegue mudar a outra pessoa. Quem vai mudar a outra pessoa é o Senhor. E é no tempo dele, não é no nosso tempo. É no tempo dele. Você não pode se encarregar de fazer todas as mudanças necessárias da sua vida. Já tentei fazer mudanças na minha vida? Já tentei. E deu certo? Não, não deu certo. Por quê? Porque esse também é o trabalho do Espírito Santo. A gente muitas vezes quer acelerar as coisas. Você começa uma situação, né? Começa um propósito, um objetivo hoje e amanhã você já quer que ele esteja concretizado. Não, tem um processo que você precisa passar. Todos nós estamos passando por fases e processos. Quando nós tentamos fazer o trabalho de Deus, nós não vamos fazer progresso. E vamos acabar nos tornando frustrados em várias áreas da nossa vida. Quando nós o deixamos fazer o seu trabalho em nossa vida, nós alcançamos progresso. Então, entenda qual que é a sua parte, qual que é a parte de Deus. Realmente precisamos aprender a fazer a nossa parte e deixar Deus fazer a dele. A maior parte do tempo, estamos tão ocupados tentando fazer a parte de Deus que não fazemos a nossa própria parte. Não, eu quero fazer isso porque eu digo assim, você quer fazer o que é para Deus fazer, você quer fazer, mas você não faz a sua parte. Você precisa estar em movimento, você precisa estar em ação. O que eu preciso fazer? O que cabe a mim fazer? Por exemplo, eu tenho que escrever um artigo e eu preciso da ajuda de Deus para escrever esse artigo. Ok. Qual que é a minha parte? Escrever. Quem vai me dar a inspiração? O Espírito Santo. Ok? Se eu consultá-lo primeiro. Mas o que a gente faz? A gente fala assim, Deus, nossa, o artigo está quase aí, o prazo está acabando. Ok, filha, você já escreveu a sua parte? Né? Deus, ele quer edificar os muros dele. Deus quer edificar os muros dele de proteção ao nosso redor. Não são os nossos muros, os muros dele. Mas enquanto tentarmos fazer o seu trabalho, o trabalho de Deus, ele não fará. Ele não fará esse muro de proteção para nos edificar. Edificar o muro de proteção dele em nós. Como filhos de Deus, nós não temos que nos esforçar para nos proteger. Devemos o quê? Devemos colocar a nossa fé sob a proteção de Deus. Colocando a nossa fé sobre a proteção de Deus, se continuarmos a tentar fazer isso por nós mesmos, descobriremos, afinal, que não estamos protegidos. Podemos gastar muito tempo tentando nos proteger da dor da rejeição. E nunca edificarmos um relacionamento saudável, amoroso e equilibrado. Mas, se nós permitirmos que o Espírito Santo derrube os muros errados, por quê? A Nívia já falou aqui, já foi falado pela irmã Solange, que nós levantamos muros, levantamos situações e temos a percepção errada sobre algumas situações que estão fora do que Deus tem para nós. Então, se nós permitirmos que o Espírito Santo derrube esses muros errados que nós levantamos, então ele pode ativar a proteção de Deus, que se torna disponível a nós por meio da salvação. Da salvação em quem? Em Cristo Jesus.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até Deus Pai se não for por meio de Jesus. Então, para receber a proteção de Deus, você precisa convidar e receber Jesus, ok? Quero esclarecer algo com relação à proteção de Deus. Eu não estou dizendo que se você confiar em Deus, você nunca vai ser rejeitado. Não é isso, ok? Vai acontecer situações em que você vai se sentir rejeitado, mas você já tem uma nova percepção, aquilo já não te fere, já não é uma ferida aberta, entende? As pessoas vão continuar nos rejeitando? Não, porque cada um dá o que tem. Mas aí você, quando sente ou vê aquele tipo de rejeição, aquilo já não te fere mais, já não te machuca mais. Em Isaías 53:3, diz que Jesus foi desprezado e foi rejeitado. A Nívia trouxe isso no nosso estudo anterior. Ele foi rejeitado pelos homens, ele foi abandonado, ele foi maltratado. Ele passou por tudo isso e mesmo assim, lá no momento em que ele estava, né, se entregando ao Pai, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Que amor é esse? Obrigado, Senhor. Creio que tudo que Jesus enfrentou, ele fez por mim e por você. Então, nós não precisamos mais passar por aquilo. Porque ele já levou na cruz tudo. Tudo já foi na cruz. Ah, eu me sinto rejeitada, irmão. Sim, você se sente rejeitada? Pois é, Jesus já levou na cruz. Por que você ainda está carregando essa cruz? Você ainda está carregando esse peso? Por que você ainda levanta esse muro? Está na hora de derrubar esse muro. Porque Jesus já levou na cruz. Nós precisamos olhar para os âmbitos, aspectos da obra da cruz. Da obra de Cristo na cruz. Algumas vezes nós podemos orar e evitar a rejeição. Outras vezes nós podemos orar e mesmo assim experimentar a rejeição. Mas quando nós experimentamos a rejeição nesse ponto aqui, nós enfrentaremos vitoriosamente. Por quê? Sem você se sentir devastado por aquela rejeição ou por aquela atitude da outra pessoa. Assim, penso que não seria honesto dizer que você pode viver uma vida sem nunca ser rejeitado novamente. Não acredito que isso seja possível, porque a rejeição é um ataque costumeiro usado por Satanás. É uma das armas que ele usa. Por isso que nossas orações diárias precisam ser: Senhor, nos blinde e nos torne invisíveis contra os ataques do maligno. Amém? Que o Senhor venha nos tornar invisíveis contra os ataques do maligno. Quando você se sente bem com você mesmo, você sabe quem você é em Cristo, tem a sua identidade clarificada, lança setas para tentar te desmotivar, para te tentar deixar triste. Surge algumas situações que você vai, nossa, fulano de tal, nem fala mais comigo. É uma seta, você precisa combater essa seta com a palavra de Deus, é blindar da cabeça aos pés com as armaduras de Deus. Deus quer nos ensinar como lidar com as nossas emoções e essas situações do seu jeito, do jeito dele, não é do nosso jeito, ok? Deus quer nos ensinar isso. Precisamos estar abertos para aprender. Tenhamos um coração ensinável, sejamos pessoas ensináveis, para que Deus venha nos ensinar o que ele tem para nós, como lidar com as nossas emoções, como lidar com essas situações do jeito dele. Como é que Cristo reagiu e reagia quando as pessoas o desprezavam, as pessoas o maltratavam e falavam mal dele? Ele continuava tratando elas com amor, porque é fácil nós amarmos aqueles que nos amam. Difícil é você amar aquele que te maltrata, que fala mal de você. Pela fé. Todas as vezes que você sentir que um muro está se levantando, você deve decidir derrubá-lo pela fé. Esse muro é visível? Não, muitas vezes esse muro é invisível. Uma pessoa faz alguma coisa para você e você olha para ela e fala assim, nunca mais eu falo com essa pessoa. Quando ela passar por um lado da rua, eu atravesso, não quero mais papo com essa pessoa. Você está levantando um muro e você precisa decidir derrubar este muro pela fé. À medida que Deus vai nos revelando os muros em nossa vida, e Ele já me revelou vários muros que eu fui levantando ao longo da minha vida. E à medida em que o Senhor foi revelando, tem muitos ainda que Ele tem que me revelar, né? Tem algumas coisas que
cada um de nós estamos sendo tratadas, assim como a Joyce escreveu que ela foi tratada e ela continua sendo tratada, para que ela não venha levantar mais muros, cada uma de nós também. À medida que Deus vai mostrando quais são os muros que estamos levantando, nós devemos derrubar cada um deles por meio da fé. E pedir, Jesus, nos ajude a derrubar os muros que nós mesmos temos construídos, para que possamos se tornar que essas coisas que nos acontecem não venham a ser um muro de proteção contra os outros, mas venhamos estar protegidos no muro que Deus tem para nós, o próprio muro de Deus para nós. Em Hebreus, capítulo 11, fala muito sobre fé, não fala? Pela fé, Noé construiu a arca, pela fé, Abraão creu em Deus por um filho, pela fé, Sara, já idosa, deu à luz a um filho, pela fé, derrubaram os muros de Jericó, pela fé. E também continua aqui no capítulo 11 de Hebreus, dizendo que muitos deles, que nem Abraão, Deus diz para ele que ele seria pai de nações, né? De muitas nações. Abraão, ele viu os filhos dele, sim, viu os filhos. Mas era muitos para ele contar na visão que ele teve, na promessa que ele recebeu de Deus. Mas mesmo assim ele continuou crendo, porque a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela cumpre. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Porque a palavra de Deus vai cumprir o que foi declarado para ela fazer, e ela não volta vazia. Uma pessoa ferida, uma pessoa que é ferida, e logo a sua mente vai dizer o quê? Quando uma pessoa é ferida. Já aconteceu comigo, eu acho que aconteceu com vocês também. Você não vai se machucar novamente. Eu tinha feito esse muro, que há pouco tempo descobri que era um muro. Aí eu não vou ter contato com fulano de tal, porque fulano de tal me traiu. Na minha percepção errada, eu tinha imaginado que essa pessoa tinha me traído. Mas, na verdade, não. Foi uma atitude que ela teve ali, mas ela não me traiu, ok? E aí eu falei assim, não vou mais me machucar. E aí foi levantando o muro. E a Joyce traz aqui uma situação entre ela e o Dave, que quando ele fere ela, não é porque ele quer ferir, é porque cada um tem uma percepção. Quando meu marido fala, algumas vezes de forma mais dura, é porque ele passou por alguma situação no trabalho e tal, e aí vem um tom em que eu não estou esperando, um tom de leveza, né? E aí qualquer coisa que eu fale, ele já acha que estou brigando. Ou ao contrário, né? Qualquer coisa que ele fale, por que ele está falando assim? Por que ele está reclamando de novo? Mas não. O que nós temos que fazer? É não permitir com que esses muros venham ser levantados. O que nós devemos fazer aqui? Deus, ajude-me a derrubar esses muros, que sinto que eu estou me levantando contra o meu marido, contra fulano, contra ciclano. Ajude-me a derrubá-lo. Em vez de cuidar de mim mesmo, eu confio que o Senhor vai fazer. Confiar em Deus, que Deus vai fazer. Quando você tem muros erguidos, você vive uma vida miserável. Deus nos diz o quê? Quando você tomar essa atitude de derrubar esses muros, vai exigir, sim, passos de fé, dos quais você está vivendo por tantos anos. E cada hábito novo que nós começamos a implantar nas nossas vidas, cada mudança, ela dói. Você está tão acostumada com aquilo, com aquela ferida que nunca cicatriza, que quando surge a oportunidade de você mudar, muitas vezes vai assim, não, está doendo, está ferindo, mas precisa limpar. O ferimento, para ele curar, precisa limpar com sabão, passar ali os remédios necessários para tirar toda a sujeira, para que essa ferida ela venha cicatrizar e não doer mais. Cicatrizes, elas não sangram. Quando começar a acontecer, assim, de você decidir, eu não quero mais me sentir ferida, eu quero derrubar esses muros com a tua ajuda, Pai.
pode te dar medo. Mas lembra do que a Bíblia diz, Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder e de mente sã, 2 Timóteo 1:7. Confiar em Deus para a sua proteção emocional. Não espere até você ser ferido ou abalado para começar a crer. Não, eu vou esperar. Quando vier, aí eu vou me proteger. Não, você se protege antes. Confie em Deus para a sua proteção emocional. Creia em Deus de forma constante, porque a proteção de Deus não é só para agora, não é só para hoje. A proteção dele é para todos os dias da sua vida. Você só não pode sair de fora dessa proteção, porque a palavra de Deus diz em Salmo 91, que muitos usam, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, nós devemos o quê? Habitar no esconderijo. Essa é a proteção que Deus tem para nós, quando nós habitamos nele. Se confiarmos em Deus, em vez de vivermos com medo, nós não seremos devastados pela rejeição. Mesmo quando ela vier, não seremos duramente afetados por ela. Não continue com todos esses muros erguidos. Não abrigue pensamentos tais como, essas pessoas me disseram isso, eu não vou deixar mais interferir na minha vida, e etc. Ok? Essa não é uma maneira, você agindo assim, né, criando esses muros, você vai viver uma vida difícil, uma vida só, e, digamos, miserável. Deus não quer que você viva dessa forma. Você precisa ser capaz de sair da sua casa e dizer: eu sou filha, eu sou filho do rei. Não sou igual aos outros, mas graças a Deus sou eu. E vou andar neste dia pela fé. Sairei sem os meus muros. Sairei sem as máscaras. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Mas não usemos dessa liberdade para continuar fazendo as coisas erradas. E aí você sai acreditando, e isso vai exigir fé da sua parte. Exige fé dizer: eu não vou sair com os meus muros de proteção, eu vou confiar em ti, Senhor. Eu sairei pela fé, derrubarei os muros pela fé e pedirei que os meus muros sejam ativados, que os teus muros, Deus, sejam ativados na minha vida. Isso realmente exige fé e vale a pena. Zenaida, é com você. Eu vou falar dos padrões de proteção contra a rejeição. Na verdade, padrões, não é? Regras que nos afastam de Deus e do próximo. São esses padrões. Eu vou começar a falar por votos secretos. São alguns dos maiores tijolos dos muros de proteção que construímos. São os votos secretos que consistem em promessas que fazemos a nós mesmos para nos proteger. Promessa que fizemos do tipo: ninguém me machucará novamente. Quando eu sair dessa situação, ninguém vai mandar em mim. Ou, por exemplo, se formos rejeitados, eu já não, como é que eu posso dizer? Eu já não vou viver essa situação. Os meus filhos já não vão viver nessa pobreza, ou não vão estudar, por exemplo, nessa escola, sabendo que nessa escola onde nós estudamos foi a escola onde nós aprendemos. Ou, por exemplo, os meus filhos não vão crescer neste meio. E foi neste meio onde eu fui educado, né, onde me tornei a pessoa que eu sou hoje. Então, são esses votos secretos que nós vamos fazendo. Dentro dos votos secretos, nós temos, Miriam, pode avançar, os muros que criam bloqueios.
os muros que criam bloqueios. Você precisa pensar sobre algumas coisas dessas coisas que disse a si mesmo muito tempo atrás. Não estou dizendo que tudo que você tenha dito a si mesmo tenha criado escravidão em sua vida. Estou falando especificamente sobre coisas que dizemos que envolvem acordos definitivos e determinados conosco. Esses votos secretos são decisões que tomamos com relação a como cuidaremos de nós e nos protegeremos. Por exemplo, muros que nos impedem de nos aproximarmos de pessoas na qual Deus, né, quer que nós nos aproximamos para ter um crescimento, não é? Um crescimento maior ou para alcançarmos as bênçãos que Ele tem para nós ou o propósito que Ele tem na nossa vida. Por exemplo, um exemplo real, se eu criasse um muro entre mim e a Miriam, não é? Eu hoje não estaria aqui, não é? Eu não estaria aqui a participar desta live, né? E é só para clarificar mais ou menos. Muros impedem envolvimento. Sistemas errados de pensamento podem também causar um bloqueio, impedindo que nos envolvamos com um grupo de pessoas. Mas os pensamentos errados, na nossa percepção, que a Nive e a Miriam tocaram nesse ponto, eu vou falar por mim que eu também já tive essa percepção, deixei de me envolver num certo grupo, ou vários grupos, por ter a percepção de que as pessoas, que eu ia ser rejeitada, ou que as pessoas, que sempre que houvesse qualquer coisa que não tinha, eu não tenho filhos, não é? Sempre que as minhas amigas que têm filhos, as pessoas que ao meu redor organizassem qualquer coisa e punham sempre filhos no meio, eu me sentia rejeitada. Me sentia rejeitada até que Deus tratou comigo, não é? E eu comecei a ver isso de outra forma, a oportunidade de eu aprender, não é? Que um dia também serei mãe, de eu aprender e dar aquilo que eu tenho aos outros, não é? O fingimento. Fingimento é o segundo padrão de proteção. Fingimento, isso é, fingidos são capazes de amar e acham difícil, são capazes de amar e acham difícil desenvolver bons relacionamentos. O fingimento não é limitado a mulheres. Muitos homens fingem por uma atitude machista que eles pensam que deveriam ter. Alguns deles estão sofrendo, mas não admitem isso, nem mesmo deixam que as suas esposas compartilhem essa dor. O tema tem mais ou menos a ver também com o da máscara, que estava no capítulo da Miriam, né? A máscara que nós às vezes usamos, não é? Eu acho que, pronto, os homens também, mas as mulheres nós mulheres usamos mais a máscara, fingir que está tudo bem na relação e não está, em vez de conversarmos com um parceiro, naquele momento não, guardamos aquilo e às vezes rebenta, não é? Rebenta e causa danos maiores. Fingimento também na nós temos aqui a passagem de João 3:32, diz: e conhecereis a verdade os tornará livres. De facto, nada além da verdade libertará você.
Contudo, muitos cristãos que têm tentando caminhar em fé ficam confusos sobre como ser sinceros consigo mesmo e com Deus e também andar pela fé. Você tem sido uma pessoa fingida? Você algumas vezes acha difícil ser verdadeiro com as pessoas? Sim. Efésios 4:15 diz que na nossa amorosa, que nossa coisas, falando verdadeiramente, lidando verdadeiramente, vivendo verdadeiramente, às vezes, é verdade, às vezes é difícil, não é? Dizer a verdade às pessoas, dizer a... Amém, irmãs? Autodefesa. Defendemos-nos da rejeição de diferentes formas. Algumas vezes nos defendemos com ira. Você me machucou, mas compensarei a dor ao ficar furioso com você. Eu o tornarei mais miserável do que você me tornou. Você me machucou, mas eu vou dar-lhe o troco. É autodefesa, queremos pagar mal com mal. Mas a palavra de Deus, mas a palavra nos diz que devemos pagar o mal com bem. Não importa quem esteja ao seu redor. As pessoas não irão fazer tudo para agradar-lhe 100%. Das vezes, devemos lançar nossa defesa sobre o Senhor. Devemos deixar que seja Deus a nos defender. Defesa verbal. Quando usamos o padrão de proteção da defesa verbal, tentamos convencer aos outros de que estamos certos. Quando nos entregamos totalmente a Deus e nos ocupamos com a sua obra, em vez de gastar nosso tempo tentando nos defender, os muros autoconstruídos ao nosso redor cairão. Deixa-me só ver aqui. Comprando proteção. Você abençoa outras pessoas porque as ama ou para fazer com que elas o amem. Quais são os padrões de proteção contra a rejeição em sua vida? Você precisa identificá-los para que Deus possa ministrar a libertação da raiz da rejeição. Às vezes, comprando proteção. Às vezes, demos presentes, não é? Ou fazemos o bem ao próximo, esperando sempre algo em troca. Não fizemos o bem, como é que eu posso dizer, sem esperar nada. Então, nós conseguimos entender. Gratidão, irmã Zenaida, por nos clarear aí sobre os padrões que nós temos levantado. São 5 padrões: votos secretos, fingimento, autodefesa, defesa verbal e comprando proteção. Veja, que possamos ver nas nossas vidas quais são, né, esses muros e esses padrões que temos nos baseado para tentar nos afastar dessa rejeição que, por um acaso, achamos que estamos recebendo dos outros. E agora nós vamos para o momento declarando as palavras de amor e vida. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aqueles cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Isaías 26, 3. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 18 e 19, nos diz que é impossível que Deus minta, e, portanto, essas duas coisas nunca mudam. O que não muda? O que Deus disse e o que ele jurou. Assim, nós que nos refugiamos nele, seremos grandemente encorajados e poderemos segurar firme a esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém a nossa alma firme e segura, assim como a âncora mantém firme o seguro barco.
ela atravessa a cortina do templo celestial e penetra no lugar santíssimo. Meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esse momento que estamos aqui reunidas. Obrigado, Senhor, por ministrar aos nossos corações, usando a Joyce Meyer, usando cada uma das irmãs que aqui partilharam sobre os muros, sobre as percepções e sobre os padrões de proteção que nós temos levantado. Pai, sabemos que se não é o Senhor na nossa vida, nós já tínhamos perecido. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de intrepidez, de amor. E a tua palavra diz, Pai, que o Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam em ti. Todos aqueles que mantenham o propósito firme no Senhor, o Senhor mantém-nos em perfeita paz. Pai, eu apresento a vida de cada mulher que aqui se encontra. Cada mulher que participou deste estudo, que está nos ouvindo, que elas possam continuar sendo ministradas pelo teu Espírito Santo, sabendo que, por mais que nós tenhamos ou tentamos levantar muros para nos proteger contra a rejeição das outras pessoas, isso de nada vale, só faz com que nós venhamos nos afastar das pessoas e nos afastar do Senhor. Pai, agora nós entregamos nas tuas mãos todos os muros, Pai, que nós temos levantado, ajude-nos a derrubar cada um deles, ajude-nos a identificar quais são os muros que temos levantados, quais são os padrões de proteção contra a rejeição que temos levantado em nossas vidas, ajude-nos a identificar quais são os votos secretos que nós fizemos a nós mesmas, para não nos sentirmos feridas novamente. Que possamos ter a tua palavra enraizada, que possamos estar enraizados em ti, Jesus Cristo, nossa rocha. Tudo que passamos, o Senhor já passou, e que possamos ter plena certeza que somos aceitas no Senhor, e que toda palavra negativa, toda palavra contrária ao que o Senhor diz a nosso respeito, diz respeito a cada mulher, cada homem que está aqui, Pai. Que essas palavras negativas, as palavras contrárias ao que o Senhor declara a nosso respeito, sejam quebradas agora, e nós rejeitamos pelo poder do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus, nós declaramos vida, vida sobre as nossas vidas, vida sobre os nossos lares, sobre as pessoas à nossa volta. Ensina-nos, Senhor, a amar como o Senhor nos ama. Ensina-nos, Senhor, a perdoar como o Senhor perdoa. Que possamos viver, sim, pela fé, confiar plenamente que o Senhor tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas. Pai, nós confiamos que o Senhor pode, sim, e está nos curando de todas as feridas emocionais que foram nos causadas. O Senhor tem o poder e todo o controle das nossas vidas está nas tuas mãos, Pai. Nós nos entregamos totalmente a Ti. Que o Senhor continue sendo o âncora das nossas almas. Que nós não venhamos nos afastar nem um minuto sequer, um segundo sequer para longe da Tua presença, Pai. Que tudo que nos machuca, tudo que nos fere, tudo que nos deixa alegre, nós possamos colocar diante do Senhor todos os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos. Pai, os seus sonhos para cada um de nós são maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos. O Senhor nos escolheu. E nós somos aceitas no amado, somos aceitas em Cristo, porque o Senhor nos escolheu. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Seja engrandecido, Senhor, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Declarando palavra de amor e vida. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repousem o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 8 a 9. Deus derramou a sua graça abundantemente sobre nós, na forma de todo tipo de sabedoria e entendimento. Efésios 1 a 8. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Jesus. Senhor. Oh, Pai, te damos graças, Pai, te dou graças por essa palavra, te dou graças porque pela tua graça que nós vivemos, a tua graça nos basta, Pai da glória. Obrigada por esse momento, Pai. Obrigada por esse ensinamento. Obrigada por teres tocado esta mulher neste tema, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque tu já arrancaste dos nossos corações, das nossas vidas, a raiz da rejeição. Obrigada porque tu já trataste conosco todas as mágoas, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de ti, que nos afasta do próximo. Pai, somente a tua graça nos basta. A tua graça nos basta, Papá, para vivermos dia após dia, Senhor Jesus. A tua graça nos basta para sermos as mulheres que tu queres que nós sejamos. A tua graça nos basta, ó Pai, para, ó Jesus Cristo, para sermos o que somos hoje. Oh Deus amado, obrigada, Pai. Obrigada por tudo quanto tens feito. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Jesus, pela vida de cada uma das tuas servas aqui neste lugar. Continua a falar conosco, continua a tratar conosco conforme tu queres, não conforme nós queremos, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Eu te agradeço em nome do teu Filho amado. Amém, irmãs. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Que delícia, glória a Deus. Agradecemos a cada uma das irmãs que estiveram conosco. Gratidão, irmã Tatiana, Ariadne, que bom que você está aqui. A Nívia sempre, Zenaida, gratidão, irmã Samba, irmã Gleide, irmã Celina. Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem temos mais. Então, já identificamos quais são as raízes, já entendemos as causas e as consequências, a percepção, agora os muros e os padrões de proteção. Vamos dar continuidade a esse estudo semana que vem. Deus abençoe a vida de vocês.